Agora é hora de conferir o novo episódio do quadro Direito Agrário com o advogado e professor de Direito Ambiental Pedro Puccini Mendes. O tema de agora interessa a todos os produtores rurais do Brasil. Houve alterações no ato declaratório do Imposto Territorial Rural deste ano. Vale ressaltar que quanto mais produtiva a área, menos imposto você paga. É uma forma de desestimular terras improdutivas. E eu lembro que o prazo para entrega da declaração do ITR 2024 é agora, no dia 30 de setembro. Pedro Puccini. Saudações, bem-vindos a mais uma edição do Direito Agrário para tratar de um assunto que requer a atenção do produtor rural, muito em breve, com o prazo que já está vigente para a declaração do Imposto Territorial Rural, do ITR, que tem uma novidade, uma legislação nova que acabou alterando um procedimento na declaração do ITR com relação ao outro cadastro vinculado ao ITR, que é o ato declaratório ambiental feito no IBAMA. Que tem esse ato declaratório ambiental, ele tem a finalidade de demonstrar quais são as áreas ambientais numa fazenda, ou seja, reserva, APP, para poder abater no cálculo do imposto essas áreas de interesse ambiental. Teve uma novidade, mas antes é só para contextualizar aquele que não está tão familiarizado com a questão do ITR, lembrando que o ITR é um imposto anual sobre o domínio útil, a posse de todo imóvel rural. Lembrando também que imóvel rural independe da localização, tem alguns que já estão em perímetro urbano, mas depende mais da finalidade desse imóvel para comprovar se ele é rural ou urbano. Isso é uma questão já definida pelo Estatuto da Terra e pelos tribunais. Então, o cálculo desse imposto ele é feito sobre o valor de terra nua tributável, o VTN, e o VTN exclui as áreas de interesse ambiental, como eu já comentei, construções e benfeitorias, as áreas produtivas, e o que resta é avaliado. Sugerimos que isso seja avaliado por meio de laudo agronômico para manter um registro técnico de como foi atribuído esse valor na hora que declarou o ITR, porque as prefeituras estão reavaliando a declaração de muitos produtores. Esse laudo técnico ele é feito seguindo uma norma que é a ABNT 14653, assinada por agrônomos e outros profissionais, E aí, sobre esse valor de terra nua, devidamente comprovado, justificado como foi feita a declaração, aplica a alíquota que é regressiva. Ela pode ser de 0,03% a 20% sobre o valor de terra nua, a depender de como foi comprovado o grau de utilização desse imóvel. Então, mais produtivo, menor alíquota, e assim que funciona o ITR, desestimulando a manutenção de terras improdutivas. Bom, é fundamental para o produtor manter esse registro de como foi declarado, quais foram os parâmetros que ele utilizou, para não ter problemas com a reavaliação pelas prefeituras. Estão fazendo isso no prazo dos últimos 5 anos, reavaliando, e se tiver errada a declaração, cobra o imposto retroativo com multa, que chega até 75%, juros, correção. E a gente percebe que, historicamente, por ser um imposto autodeclaratório, muitas vezes o produtor, seu contador, tem feito a declaração sem muita cautela, com informações aleatórias ou não justificadas, como quais foram os parâmetros utilizados. E atualmente, como todas as informações são eletrônicas, os cadastros do imóvel rural são todos eletrônicos, fica mais fácil da fiscalização verificar essas inconsistências, então muito cuidado. E aí, como eu comentei, nas áreas de interesse ambiental, isso era feito por meio do ADA, cadastro feito no IBAMA, um documento que diz para o governo que o produtor está cuidando ali do meio ambiente, na propriedade rural, recebendo em troca um desconto no ITR, mas não sem antes pagar uma taxa, que chama taxa de vistoria, que pode ir de R$300 até o máximo de 10% sobre o valor da redução do imposto proporcionado pelo ADA, tudo conforme está determinado na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E a nova lei, que é a 14932 de 2024, ela basicamente alterou o Código Florestal e alterou essa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, já está vigente essa nova regra. É uma ideia que se arrasta desde 2015 no Congresso, quando foi proposta no projeto de lei do Senado 640, foi para a Câmara dos Deputados em 2017, completando 9 anos de tramitação até virar essa lei federal. No Código Florestal, a novidade foi que ela garantiu para o produtor rural apresentar a inscrição do CAR na hora de declarar o ITR, algo que já tinha sido implementado antes pelas instruções normativas que saem todo ano na Receita Federal, já tinha sugerido a apresentação do CAR, e na Política Nacional do Meio Ambiente,
essa nova lei fez uma alteração que revogou uma determinação que dizia o seguinte: a utilização do ADA para efeito de redução do pagamento do ITR é obrigatória. Então não existe mais esse texto na Política Nacional do Meio Ambiente, deixando de ser obrigatória a apresentação do ADA na declaração do ITR. Isso resolveu o problema em parte, né? Porque a nova legislação ela poderia ter extinguido, né? Poderia ter eliminado a obrigação de fazer o ADA, de fazer o ato declaratório ambiental, um cadastro que a função dele é mostrar as áreas de interesse ambiental, e ele já foi substituído por outro cadastro que tem a finalidade idêntica, que é o CAR, né? Então a legislação, embora tenha sido bem intencionada, ela não foi suficiente, porque deveria determinar que é desnecessária a apresentação do ADA ou extinguir de vez esse cadastro, né? Então, tanto é verdade isso que eu estou dizendo, que a lei não foi suficiente, que no dia 23 de julho de 2024, na mesma data que foi sancionada essa lei federal, a Receita Federal também publicou a instrução normativa do ITR deste ano, com vigência a partir do dia 1º de agosto, mantendo a exigência da apresentação do ato declaratório ambiental no IBAMA, para fins de exclusão das áreas de interesse ambiental do cálculo do ITR. Então não foi solucionada essa questão, embora cabem algumas discussões jurídicas nesse sentido, se o produtor apresentar só o CAR e for penalizado porque não apresentou o ADA, é possível recorrer disso administrativamente, judicialmente, mas a ideia de hoje era tratar dessa questão aí do ADA, do ITR, para esclarecer melhor as dúvidas do produtor. Saudações e até a próxima.